Oi gente, eu sou a Rose e esse é o Mazegohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. E hoje é dia de pão aqui no Mazegohan e eu vou mostrar pra vocês um dos meus pães prediletos que faz o maior sucesso aqui em casa, que é o Cinnamon Roll, os rolinhos de canela. Então vamos aos ingredientes. Para a nossa receitinha precisaremos dos seguintes ingredientes: farinha de trigo, açúcar, sal, fermento biológico seco instantâneo para pão, manteiga, água, pode ser em temperatura ambiente, mas se tiver muito frio dá uma mornadinha nela, um ovo. Aqui eu dei uma batidinha no ovo e tirei um pouco, porque as gramas do ovo tem que ser precisa também. Mas todas as quantidades vão estar designadas no final do vídeo e na descrição. E leite em pó. Esses são os ingredientes da massa. Vamos começar pela massa e no decorrer da receita vamos falar dos ingredientes do recheio e da cobertura. Então vamos lá. Aqui no bol da batedeira temos 120 gramas de farinha de trigo. Reservei 180 gramas para depois, porque no total utilizamos 300 gramas de farinha, tá? Então aqui na farinha eu vou acrescentar a água, o ovo, o açúcar, o fermento. Eu vou utilizar o batedor gancho da batedeira nessa receita. Aí, tendo esses ingredientes já aqui, vai ser a pré-fermentação. Batemos por 5 minutos. Ok, já batemos 5 minutinhos, agora é só deixar aqui por 10 minutinhos crescendo. Após 10 minutinhos podemos acrescentar os demais ingredientes. A farinha, o leite em pó e o sal. A manteiga vai por último depois. Agora vamos bater por 20 minutinhos, isso mesmo, 20 minutos. Após ter passado 5 minutos que estiver batendo, vamos começar a acrescentar a manteiga aos poucos. Então vamos lá. Eu abaixei a velocidade da batedeira para poder acrescentar a manteiga. Então vamos acrescentando aos poucos. A manteiga está em temperatura ambiente, tá, gente? Ok, gente, passaram-se 20 minutinhos. Aqui está a nossa massa pronta. Olha, ela é bem elástica, ela não gruda na mão. Eu vou tirar aqui o bol. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como essa massa não cola. Quando você adiciona manteiga, parece que não vai dar certo, né? Mas sempre dá, é assim mesmo, é porque medidas exatas não tem erro. Agora eu vou cobrir a massa com uma touquinha dessas descartável de banho. E vou deixar até que dobre de volume. Enquanto isso, podemos ir fazendo o recheio de canela. O recheio de canela é bem simples. É só misturar 30 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente, com 40 gramas de açúcar refinado e 8 gramas de canela em pó. Aí é só misturar até formar uma pastinha. Prontinho, derreteu assim, é só reservar para utilizar no nosso pão. Gente, hoje tá um dia quente, então após 30 minutinhos a nossa massa já cresceu bastante. Eu vou despejar ela aqui na bancada, sobre um tapete de silicone. Eu gosto de utilizar esse tapete de silicone, que aí você não precisa ficar enfarinhando, né, usando muita farinha, que aí sua massa fica pesada e não é legal. Olha aqui, nem precisa de farinha. Aí agora vamos abri-la no retângulo de aproximadamente 28 por 25, mais ou menos, não precisa ser tão exato. Ok,
ok, já tá bem uniforme. Agora é só vir aqui com a nossa pastinha de canela com açúcar e manteiga e espalhar sobre a nossa massa. Aí é só espalhar bem. Não precisa se preocupar muito com as beiradinhas, porque quando enrola ele fica mais homogêneo. Terminei de espalhar aqui a nossa mistura, agora é só enrolar como um rocambole. Bem suavemente, porque a massa é bem delicadinha. Aí aqui no final eu vou pressionando para prender. Vou dar uma apertadinha para igualar a espessura, não ficar um lado mais grosso que o outro. E agora é só dividir em 6 partes. Primeiro eu vou dividir aqui ao meio. E depois cada parte em 3. Vou marcar para ficar mais fácil. E cortar. Não se preocupe que essa massa ela é bem elástica, não deforma mesmo você fazendo força para cortar. Aí agora eu peguei uma forma com uma folha de papel manteiga e vou dispor os nossos rolinhos nela. Viu como eles ficam certinhos? Aí agora eu vou cobrir com um pano de prato e esperar que os nossos pãezinhos cresçam mais um pouquinho para podermos levá-los para assar. Eu cobri com um pano de prato e um plástico filme e após 20 minutinhos, olha como nossos pães já cresceram. Levou só 20 minutinhos porque hoje tá bem quente aqui, tá? Se tiver frio pode ser que leve mais tempo, mas aí vocês deixam até ele chegar a esse ponto. Agora eu vou pincelar com um pouquinho de gema batida com um pouquinho só de água. Aí agora é só levar ao forno pré-aquecido 200 graus por entre 15 a 20 minutinhos até que eles fiquem dourados. Após 20 minutinhos os nossos pãezinhos já estão prontos. Olha que cor linda, como eles estão incríveis. Tá um cheiro de canela pela casa, pessoal, que vocês não fazem ideia. Sensacional! Agora eu vou deixar eles esfriando um pouquinho sobre essa grade, porque não pode deixar na própria forma que eles assaram, senão vai criar umidade por baixo e vai amolecer o seu pão, tá? Os nossos pãezinhos já esfriaram um pouquinho, então eu vou poder tirar um para poder mostrar a textura para vocês. Olha aqui. Só nessa tirada já deu pra ver que é bem fofinho, né? Olha aqui. Super leve, macio. Aqui eu separei 4 pãezinhos nos quais eu vou colocar a cobertura. A cobertura é tradicional, mas é totalmente opcional. Tanto que eu vou deixar 2 pãezinhos sem. Aqui temos açúcar de confeiteiro. Eu vou colocar um pouquinho de água. E vou misturar. É bem simples essa cobertura. Mais um pouquinho só de água.
Ela tem que ficar um pouco fluida para poder espalhar bem sobre os pãezinhos. Ok, essa é a textura ideal. Aí você vem com a própria colher e vai fazendo risquinhos, arabescos nos pãezinhos. Aí a quantidade fica a seu critério, se você gosta mais ou menos doce. Se você quiser um toquinho mais azedinho, você pode estar até colocando suco de limão em vez de água, que fica bem gostoso. E estão prontos. Então vamos experimentar? Itadakimasu! Os pãezinhos ficaram sensacionais, a massa é extremamente fofinha e leve. Você sente o sabor da canela, a manteiga deu aquela folhada no centro, ficando fantástica. Se vocês gostam de fazer pães na sua casa, experimentem essa receitinha que vocês não irão se arrepender. Então essa foi a nossa receita de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um enorme beijo e até mais!